Isaías, capítulo de número 65. É o penúltimo capítulo do livro do profeta Isaías, o verso de número 17, apenas, para a meditação da igreja nessa noite. Todos acharam? Digo amém. Isaías 65, verso 17. Está escrito assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Louvado é o Senhor. Igreja, eu peço por favor a tua atenção, a palavra do nosso Deus. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós. Primeiro, nós olhamos aqui para o capítulo 66, o verso de número 1. O Isaías, o autor, né, desse livro, também conhecido como o profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou no Antigo Testamento acerca da vinda de Jesus. Ele diz, aqui sendo usado pelo Espírito Santo, né, que o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Então, nesse capítulo 66, no verso de número 1, aqui a palavra do Senhor mostra para nós a grandeza do nosso Deus. Quando nós olhamos um pouco lá atrás no livro de Crônicas, nós vamos no segundo livro de Crônicas, se não me falha a memória, no capítulo de número 6, nós vamos ver ali Davi, né, a situação entre Davi e Salomão, eles colocando o propósito diante de Deus de edificar um trono, né, aliás, de edificar uma casa para Deus. Né, o propósito de Davi foi um propósito bom, né, Deus se agradou do projeto, porque Davi, ele olha para ele ali um homem mortal, um pecador, um homem sanguinário, um homem ali que foi um grande guerreiro, né, que matou muita gente, muitos reis, muitos inimigos de Israel, e ele agora está exaltado. Davi está exaltado, está abençoado, está rico, está próspero, está morando num palácio muito grande, né, ali no seu palácio real, e ele olha pela janela, ele olha lá para o outro lado, ele vê Deus, que foi o autor de toda a conquista, de toda a glória, de todo o poder que ele tem. Ele olha e vê Deus habitando numa tenda. A presença de Deus estava ali do lado, dentro da arca, numa tenda. Então Davi olha para aquilo, o coração de Davi corta, né, de tristeza. Ele olha para aquela situação e fala: não, eu tenho que fazer algo para Deus. E então ali ele projeta, ele faz um projeto de criar um grande templo, de criar uma grande casa para Deus. Ele quer criar ali, né, louvado seja o nome do Senhor, um templo imenso, ali onde estaria o nome do Senhor, onde toda a terra olharia para aquela casa, para aquele templo, para aquele nome, e se prostrasse, viesse se reverenciar, sabendo que ali habitava o Deus de toda a terra. Então ele é aceito, né, até por Deus. Deus acha louvável a ideia de Davi, só que o Senhor vai falar: Davi, eu gostei, concordo, só que detalhe, você não vai construir essa casa para mim, porque você foi um homem sanguinário, tem muito sangue na tua mão, mas o teu filho Salomão, esse vai construir a casa para mim, ele vai edificar um templo para mim. Então veja que aí o Senhor, ele vai olhar lá mesmo na situação em Crônicas, ele vai dizer: peraí, como que vocês vão construir uma casa para mim? Né? Lembrando que o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés, é o estribo, é onde eu coloco a planta do meu pé. Ou seja, ele faz uma pergunta, ele diz: qual homem que poderia construir um templo, uma casa que caberia a minha pessoa, a minha presença? Então Deus, ele está mostrando que a grandeza dele é imensurável,
que não existe homem, não existe ninguém que possa medir o tamanho, a grandeza de Deus. Aqui o Senhor, ele dá um vislumbre para nós, ele vai dizer, olha, o céu é o meu trono. Então primeiro nós olhamos para o céu e vemos a infinidade do céu. Então o céu, essa infinidade toda é o trono de Deus. Aí nós olhamos para a terra, sem palavra, imensa, né? Não se calcula, praticamente se calcula, mas não está na nossa mente agora a dimensão exata da terra. Mas essa grandeza toda da terra é o lugar onde Deus coloca o pé. Agora imagina uma casa que suportaria a presença de Deus. Deus andar dentro, ir para um cômodo, para outro, o jardim. Imagina, quem faria alguma coisa dessa maneira? Então, aqui o Senhor fala dessa forma, que o céu é meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaria vós? Vocês, que casa vocês podem me edificar? Vocês podem construir para mim? E qual seria o lugar do meu descanso, o meu repouso, o meu quarto, a minha cama? Aonde seria? Então, Deus está mostrando aqui que a intenção é boa. Só que, porém, Deus não estaria presente, mas o nome dele, a presença dele, na verdade, ele não em pessoa, mas o nome dele, a presença dele estaria naquele lugar. E nós vemos que essa obra, quando Salomão ele fez, né, está lá no capítulo de número 7, se não me falha a memória de Crônicas, ou aqui no final do capítulo 6, quando ele oferece ali a Deus, né, aquele sacrifício imenso, e ele oferece a Deus juntamente com o seu sacerdote, e a Bíblia diz que Salomão então vai orar a Deus, ele vai consagrar aquela casa, aquele templo ali, a presença ao nome de Deus, e Salomão então faz tudo aquilo com amor, com dedicação, com um coração puro, com alegria, todo mundo de igual forma, e a Bíblia diz que chega um momento então que o Senhor recebe aquela oração, aquele sacrifício, e a Bíblia diz que a presença de Deus, a glória de Deus maciça, desceu sobre aquela casa, que a presença de Deus era tão forte, era tão maciça, que os sacerdotes eles não conseguiam ficar de pé, eles não conseguiam se levantar, porque a presença de Deus era terrível naquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a presença de Deus, essa é a presença que Deus manifesta nas nossas vidas. E nessa noite, amados e queridos irmãos, eu quero aqui falar aos irmãos, fazer aqui um rápido comentário, que o tempo já foi, que o Senhor Deus, mostrando aqui o capítulo 66, verso 1, a sua grandeza, o seu tamanho, e olhando para a terra, olhando para a nação de Israel, olhando para Jerusalém, Deus vê um povo que o Senhor havia feito uma promessa para esse povo, uma promessa que esse povo seria a menina dos olhos de Deus, que quem tocasse nesse povo estaria tocando na menina dos olhos do Senhor. Então o Senhor Deus, ele vai agir de uma maneira que ele vai conduzir o povo, né, pelo deserto, na terra que mana leite e mel, e conduz o povo até os dias de hoje, o povo de Israel. E uma coisa que chama a nossa atenção, que o Senhor, vendo a situação de Israel, que Israel foi nômade, né, não tinha um lugar fixo por muito tempo, né, na terra. Inclusive hoje, né, a briga até hoje, lá pela nação de Israel, pelo estado de Israel até hoje, os inimigos querendo destruir e acabar. Então o Senhor, olhando para a perseguição, vendo tudo que o povo judeu tem passado até o dia de hoje, o Senhor vai dizer para eles que ele vai construir uma nova Jerusalém. Ele vai construir para esse povo uma nova pátria, um novo lugar. Só que quando nós olhamos para essa promessa, baseado no capítulo de número 9, no livro do profeta Daniel, nós vamos ver que o Senhor Deus, ele permitiu, presta bem atenção, ele permitiu que o povo de Israel, segundo Daniel, capítulo de número 9, né, Daniel 9, verso 25, 26, 27, a partir daí, os irmãos, a igreja pode observar que o Senhor vai dizer para Israel que eles iriam viver 490 anos.
sendo cobrado, sendo punido por Deus por causa dos seus pecados. Eles iam viver 490 anos, que fala lá das 7 semanas, das 70 semanas. Então isso significa um período de 490 anos, ou um dia, um ano, cada ano comparado com um dia, onde eles iriam viver esse tempo de humilhação, 490 anos sendo castigado, sendo humilhado por Deus, até que passasse todos os seus pecados, e aí então Deus, o Senhor, ia entrar com misericórdia. Agora então o juízo de Deus ia ser manifesto contra os inimigos de Israel. E o que acontece, meus irmãos? Deus então faz uma promessa. Devido aos acontecimentos na terra, devido ao mal, está se maximizando na terra em toda parte, o Senhor Deus então vai fazer uma promessa que Ele vai construir uma terra nova, que Ele vai preparar um novo céus e que haverá uma nova Jerusalém. Só que, veja bem, quando nós olhamos no Evangelho de São Mateus, a Bíblia vai mostrar para nós claramente que o povo de Israel estava sobre o jugo de Roma, que dominou o mundo por séculos, com vara de ferro, com muito poder. E Israel, o povo judeu, estava sobre o jugo de Roma. Então, quando Jesus ele vem ao mundo, quando Jesus vem à terra, quando Jesus é apresentado como Salvador da humanidade, quando ele é apresentado como Rei dos judeus, naquele momento vai haver uma alegria muito grande entre os judeus de forma geral, vai haver uma alegria entre os discípulos de Jesus. Por que vai haver uma alegria? Porque eles acreditavam que Jesus, sendo rei, Jesus agora os libertaria do jugo de Roma, Jesus tiraria eles do poder de César, e Jesus venceria Roma, ia subjugar Roma, e o povo judeu ia dominar com ímpeto, com poder sobre o governo de Jesus, sobre o reino de Jesus. Só que Jesus mostra para nós que o reino dele não é nesse mundo, o reino dele não é dessa terra. Quando Jesus estava passando pelo processo que ele passou, nos momentos de acusação, de sofrimento, mas tu não é rei? Cadê o teu povo para te salvar, etc. Jesus disse, o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, os meus súditos viriam para me salvar. Mas logo o meu reino é externo, o meu reino não é daqui. Então, quando Jesus passa por essa situação, ele diz que o reino dele não é daqui. Isso foi um balde de água fria que foi jogado na população judaica da época, como também nos discípulos. Aí nós lemos a palavra de Deus e nós vemos que após Jesus ser preso, houve uma mornidão nos discípulos. Todo mundo agora recua, todo mundo vai jogar recuado, vai ficar trancado entre 4 paredes. Ninguém agora mais vai querer dar vida como antes. Disse, mestre, isso não acontecerá contigo, porque eu estou contigo, se possível eu dou a minha vida, eu morro no teu lugar. Então quando eles viram que de fato Jesus foi entregue, que Jesus agora está sendo julgado, Jesus é condenado, ninguém se manifesta, o que anda menos corre, todo mundo vai embora, deixa Jesus sozinho. Mas veja que no capítulo 16, lá no verso 33, 34, aliás, é capítulo 16, no verso de número 31, 32, melhor dizendo, do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala mais ou menos assim, olha, agora vocês estão comigo, vocês estão aqui, vocês estão juntos, estão alegres,
Mas vai chegar um momento que vocês, no momento da perseguição, vocês vão fugir, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar sozinho. Jesus fala, vocês vão me deixar só. Aí ele diz, mas eu não estarei só, porque o meu Pai que me enviou estará comigo. Então Jesus, ele mostra que os discípulos iriam abandoná-lo, mas ele diz, mas eu não estarei só, porque o meu Pai estará comigo. Veja, meus irmãos, que presta atenção aqui, veja que isso chama a nossa atenção, porque às vezes nós preocupamos com quantidade de gente ao nosso redor, nós preocupamos com quantidade de pessoas junto com nós, mas Jesus diz, olha, vocês me abandonarão e me deixarão só. Ou seja, Jesus está dizendo, não haverá pessoas, amigos, colega, não haverá irmão, não haverá ninguém junto comigo, todo mundo vai virar as costas, vai me abandonar, não haverá nenhum mortal junto comigo, mas ele diz, os céus estará comigo, o meu Pai estará comigo. Eu quero dizer nessa noite para você que mais vale a presença de Deus comigo, a presença de Deus contigo, a presença de Deus conosco, do que milhares de pessoas interesseiras, enganadoras, mentirosas, usurpadoras, como era o povo que estava ao redor de Jesus, querendo estar com ele só pelos benefícios, mas não queriam levar a cruz com ele. Você sabia que tem gente que está ao teu lado só porque você é uma ovelha gorda, é uma ovelha que dá lã, é uma ovelha que tem bastante gordura, é uma ovelha que pessoas podem usufruir, pode se dar bem por causa de você? Está assim, ó, de gente desse jeito ao nosso redor. Por isso eu digo para você, abra o teu olho, cuidado que nem todos que estão do teu lado, que bate no teu ombro, que dá um beijo no rosto, quer o teu bem. Às vezes é melhor nós estarmos só, mas só com Deus, do que rodeado de gente arrancando o nosso couro, a nossa gordura, a nossa lã. Então vigie, porque Jesus passou por isso e nos deu testemunho. Laba sobre a candarábia. Então veja que Jesus, então, o Senhor, quando os discípulos abandonam todo mundo, cada um vai para um lado, vai para o outro, Jesus ele fica só. Mas ele não ficou só, o Pai estava com ele. O Pai estava lhe dando graça, o Pai estava lhe dando força para que ele pudesse cumprir o seu chamado, para que ele pudesse concluir a sua missão. Pastor, por que eles abandonaram Jesus? Foi simples, porque entre os discípulos, a Bíblia nos revela que eles discutiam entre si. Os 12, veja como o homem é. Os 12 discípulos, Jesus o líder, o chefe, e na retaguarda os 12, brigando, discutindo, como todo carnal, como todo sanguíneo, mortal. Espera aí, Jesus vai a Jerusalém, Jesus vai se opor contra Roma, Jesus vai vencer porque ele tem poder. Então eu vou ser o primeiro-ministro, eu vou ser o ministro da economia, pensava talvez Judas. O outro dizia, eu vou ser o ministro das comunicações, talvez pensava Pedro. Outro talvez dizia, eu vou ser o ministro da saúde, talvez pensava Lucas, entre outros que ali estava naquele mutim. E Jesus olha para trás e diz, espera aí, o que vocês estão arrazoando, o que vocês estão comentando, o que vocês estão dizendo? Então os discípulos de Jesus, caminhando com ele, estavam interessados na conquista que Jesus iria conquistar posteriormente, achando que o reino do Senhor era dessa terra, achando que Jesus ia vencer um homem, um mortal, cujo nome era Augusto César, ou enfim, qualquer outro, ou Cláudio, ou qualquer outro que estava no poder. Mas Jesus mostra para nós que o reino dele não é daqui, o reino dele é externo. Jesus havia vindo para mostrar que ele iria vencer, salvar o homem de todo o seu pecado.
Jesus veio para vencer o diabo. Jesus veio para vencer a morte. Ele veio para vencer o pecado. Ele veio para deixar para nós o exemplo que nós também temos uma missão e que, como ele venceu, se nós cremos e perseverarmos, nós também vamos vencer nessa terra. Lacaçobe, a Canarábia, Surimicanta, Labracheia. Amados e queridos irmãos, preste bem atenção a uma coisa. O Evangelho de João, lá no capítulo de número 1, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para os que eram seus. Jesus veio para os judeus. Inclusive quando aquela mulher cirofenícia, ela estava ali perseguindo Jesus, pedindo o milagre. Jesus diz que ele não veio para os estrangeiros. Jesus veio para os filhos, não para os cães. Jesus fala dessa maneira. Então no Evangelho de João, no capítulo 1, o Senhor Jesus, ele diz que ele veio para os seus. Ele veio para os judeus. Mas aqueles que eram dele, os que eram dele, não o recebeu, não o aceitou. Eles viraram as costas para Jesus. De que maneira? Quando Jesus estava sendo julgado, quando Pilatos diz, olha, por ocasião da Páscoa, nós temos por costume, por tradição, soltar alguém. Está aqui à minha direita Jesus, que vocês dizem que é o Cristo, que é o Salvador, diante da multidão, todo mundo. E aqui na minha esquerda está Barrabás, o homicida, o ruaceiro. E por ocasião da Páscoa, eu tenho o poder de soltar um dos dois. Quem que vocês querem que eu solte? Pilatos estava torcendo para todo mundo pedir para que Jesus fosse solto. E o que Pilatos vai ouvir? A multidão sendo excitada pelos líderes religiosos. Todo mundo grita unanimemente, dizendo, crucifica Jesus! Crucifica Jesus! Crucifica Jesus! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Então o povo, eles queriam um homicida, queriam um ruaceiro, mas Jesus, no seu gesto meigo, humilde, simples, Jesus que ressuscitou muitos dos que estavam ali, Jesus que deu vista a muitos que eram cegos, que ali estavam, Jesus que fez muitos coxos andar, que estava ali no meio caminhando, Jesus que fez muitos mudos falar, muitos surdos ouvir, todo mundo gritava, crucifica Jesus. Na linguagem popular nossa, estava cuspindo no prato que haviam comido. Então, João capítulo 1, Jesus diz que ele veio para os dele, mas os dele não recebeu, não aceitou. Tipo, crucifica, mata, nós não queremos Jesus. Aí conclui o versículo dizendo, mas todos aqueles que o recebeu, todos aqueles que o aceitou, olha só, todos que aceitou Jesus, eu pergunto, você aceitou Jesus hoje? Você já entregou sua vida para Jesus? Todos aqueles que o aceitou deram o poder, foi dado o poder de se tornar, de se converter filho de Deus. Labassúria, Candarábia, Surimianda, Labaia. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, sendo judeu, sendo grego, sendo bárbaro, sendo cita, sendo gentil, Deus não tem preconceito, o braço dele está aberto. Jesus está com o braço aberto para receber todos aqueles que o aceitar, e todos aqueles, a partir do momento que aceitar Jesus, será feito ou caracterizado como filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, isso é muito lindo. Então, quando nós somos feitos filho de Deus,
há aqui uma promessa, no verso 17, que é o nosso texto base. E qual é a promessa? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Então, vamos recapitular, vamos entender. Um povo novo, judeus novos, pessoas que antes eram desprezíveis. Eu sempre gosto de falar isso. Presta atenção, porque tem muita gente que gosta de jogar pedra na igreja. Quando diz jogar pedra na igreja, jogar pedra em nós, nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas olham para a gente e acham que a igreja é lugar de gente perfeita, gente de cristal. E deixa eu dizer uma coisa, que lugar perfeito, gente perfeita, será a noiva do Cordeiro, que é preparada pelo Espírito Santo, que estará na glória. Mas enquanto houver congregação, enquanto houver assembleia, reunião de pessoas, caracterizado como a igreja de Deus em qualquer lugar da terra, aonde houver ajuntamento de gente, haverá falha, haverá erro, haverá pecado, haverá coisas erradas. E nós precisamos entender isso. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos porque na igreja, hoje, de uma forma geral, estão congregando, estão unidos os piores tipos de pessoas que já houve na face da terra. Alguém pode se assustar, pastor, mas é possível? Os irmãos não me conheceram, eu tenho um passado sujo. Tem pessoas aqui, por exemplo, minha esposa, sua família, ela viveram mais de 20 anos na Umbanda. Quando eu a conheci, eles frequentavam, vivia. A mãe dela trabalhava com isso, o pai, toda a família. Então, aos olhos de alguém, todo mundo da família tem que ir para o inferno, porque está fazendo mal para os outros. Mas está aqui hoje, como a santa mulher de Deus, liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus, ganhando alma para Jesus, trabalhando em prol do reino dos céus. Talvez aqui tem pessoas homicida, que matou não sabe nem quantos, mas está aqui hoje um homem de Deus, uma mulher de Deus, regenerado, conheceu Jesus, Jesus fez a obra, Jesus transformou. Está aqui um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa que está contribuindo para o reino, que conheceu Jesus, agora é tido como filho de Deus, aceitou Jesus, o Senhor mudou, ele tem nojo da vida que ele vivia, ele se arrepende, ele chora daquilo que ele praticava. Tem pessoas aqui, talvez que para viver vendia o seu corpo, alugava o seu corpo. Alguém olha e diz, é digno de morte. Quantos casamentos foi destruído, mas hoje a pessoa reconheceu os seus pecados, teve encontro com Jesus, o velho homem, a velha mulher ficou para trás, foi sepultado. E a Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então nós vimos a misericórdia de Deus sobre a vida dessa pessoa. Entre muitas coisas nós poderíamos falar. Então essa classe de pessoas está na igreja. Só a igreja que recebe esse tipo de gente muda, transforma e nos faz novos homens, novas mulheres, novas pessoas, nos transforma cidadãos dos céus. Não existe outro lugar, outra instituição, outro meio que tem o poder de transformar pessoas como a igreja, por intermédio do evangelho, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro meio, outra instituição que tem o poder de transformar, de libertar, de salvar, de mudar, a não ser Jesus. Não existe outro. Então, o Senhor está dizendo que Ele vai criar, que Ele cria novos céus, Ele cria nova terra. Por quê, meus irmãos? Para que
o Senhor fez uma promessa para nós. O Senhor Jesus, ele nos disse que ele iria, aqui, veja comigo no capítulo de número 14, no Evangelho de São João, capítulo de número 14, verso 1, Jesus diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E o verso 3, ele encerra dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que ele nos faz. Por isso ele cria novo céu, nova terra. Ele cria um lugar chamado como a Nova Jerusalém. E detalhe, meus irmãos, ele diz que ali, no verso 17 do capítulo 65, ele diz: e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Veja bem, quando nós estivermos nesse lugar, hoje a gente estava vindo aqui para a igreja, eu filosofando com a minha esposa no carro, sempre eu gosto de fazer isso, e a gente conversando, eu dizia, faz bem as pessoas que gostam de dormir, descansar aqui bem, tem que descansar bem enquanto está aqui na terra, porque o dia que partir daqui para a glória, não vai existir mais noite, varão Tássio. Durma bem aqui. Não vai existir mais noite, Manara. A Bíblia diz que lá não haverá noite, vai ser dia. Lá só vai ser dia. Ninguém vai dormir. Vai ser o dia do Senhor, o dia eterno. Aquele dia que não tem fim. Ninguém vai ter cansaço, ninguém vai ter sono, ninguém vai ter fadiga, ninguém vai ter dor, ninguém vai ter desânimo, ninguém vai querer procurar uma sombra para estar debaixo descansando. É um lugar inexplicável. O pequeno vislumbre que a Bíblia nos mostra por intermédio do Apocalipse é o suficiente. É algo que a gente tenta imaginar, mas vai muito além da nossa imaginação. Só que deixa eu falar falar o ponto principal, que não haverá lembrança das coisas passadas. Eu sempre falo quando eu ouço, converso com a minha esposa, lá verei meu pai, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão, lá verei, quero abraçar, quero beijar, quero perguntar como foi a história de Davi, como ele matou Golias, literalmente, e aquela coisa toda, dando a impressão que nós vamos no céu, e lá no céu vai ser um lugar de piquenique, vai ser um lugar de encontrar amigos. Varão, presbítero Adailton, que tempo lá olha, que processo o senhor passou lá, hein? Eita, meu Deus, varão, lembra daquela época de escola, lembra? Olha lá meu pai, quem diria meu pai foi salvo, vem aqui meu velho, deixa eu te dar um abraço. Quem diz que vai ser assim lá no céu? Deixa eu te dizer, primeira coisa, a Bíblia fala para nós no capítulo 15 de 1 Coríntios, veja bem, a Bíblia diz que o sangue e nem a carne, a corrupção e a incorrupção, não herdará o reino dos céus. Então, essa fisionomia que eu tenho é só algo da matéria, é só algo da minha matéria.
Amanhã, quando eu estiver no túmulo, além do túmulo, não existirá mais minha fisionomia, a não ser aquilo que restou numa foto, num vídeo. Não haverá mais lembrança, diz a Bíblia. Pastor, mas e a alma? Muito bem, e a alma? Que nos representa. A alma, ela não tem idade. A alma é imortal. A alma, ela é o que é. A alma, cada um de nós tem uma alma. E a alma representa cada ser humano, cada indivíduo, aonde ela habita. E a alma, ela não tem a nossa aparência. Essa aparência, essa alma que é mulher, essa alma que é homem, essa alma que é criança, essa alma é nenenzinho, essa alma é o ninho. Não, não existe isso. A alma, ela é o que é. E a alma, veja bem, ela volta para Deus ou ela volta para o inferno. A alma, ela não tem um livre-arbítrio. Ela não tem decisão. A decisão da alma é nós que damos para ela hoje. Em entregar ela para Deus ou continuar na nossa vida, ela está na mão do diabo. Você tem o poder de dar a tua alma para Deus ou você tem o poder de continuar com a tua alma na mão do diabo? Você decide. Eu prefiro e sugiro que você dê a tua alma para Deus. Pastor, mas não, minha alma não está na mão do diabo não, que negócio é esse? Para com isso. Mas você já aceitou Jesus? Não. Então tua alma está na mão de quem? Se só tem Jesus e o diabo, só tem dois, Senhor, a tua alma está na mão de quem? Ou você acha que você tem poder sobre a tua vida? Você acha que o vício que você está mantendo, que você está praticando, se você quiser por conta própria você para? Você não para. Olha, não vou negociar porque não tem jeito, mas você não consegue. Se Jesus não intervir, se Jesus não entrar, você vai morrer com esse vício. Por mais simples que seja. Pastor, é um cigarro que eu fumo por dia. Só um cigarro é um vício e você não consegue libertar de um cigarro por dia. Pastor, é só 2 dedinhos na hora do almoço que eu tenho que beber para abrir o apetite. Nada mais. Não importa, se Jesus não entrar, você vai morrer com 2 dedinhos. Vai morrer afogado, porque o tanto que você bebeu na vida vai encher uma cisterna. E você vai ficar afogado dentro. Então, na nossa vida, se nós não entregar nossa alma para Jesus, nós vamos continuar sendo escravo de Satanás. É ruim dizer isso, é ruim, mas é o que nós estamos vivendo. É o que pessoas aqui estão vivendo. É o que ouvintes estão vivendo. Então, nós precisamos dar nossa vida para Cristo. Então, recapitulando, então no céu não vai ter esse negócio. João Batista é aquele ali. João Batista, o que você sentiu quando arrancaram tua cabeça? Não vai ter esse negócio. A alma de João Batista vai estar inteira, só que nós não saberemos quem é, quem não é. O que vai estar em evidência é a luz inacessível. O que vai estar em evidência é o Cordeiro assentado no seu trono. O que vai estar em evidência é o Todo-Poderoso no seu trono. O que vai estar em evidência é os querubins, é os serafins, é os anciãos que estarão lá. Nós estaremos lá não é para adorar o céu. Nós estaremos lá não é para adorar anjo. Nós estaremos lá não é para adorar querubins, não é para adorar serafins. A Bíblia mostra para nós no livro do Apocalipse, no capítulo 5, lá no capítulo 4, no capítulo 5, que diante do Cordeiro que está no seu trono, diante do Todo-Poderoso, os anciãos, eles se prostram adorando e lançam as suas coroas diante da presença daquele que era, que é e que será toda a eternidade. Então o céu será lugar para adorar a Deus, será lugar para prestar culto de adoração ao Eterno, pela sua grandeza, pelo seu poder. Lá camor que naca sobre a calabracheia. Uma vez nós estávamos ali fazendo aula de teologia, a igreja era naquela esquina, tinha uma irmã que estava lá fazendo curso com nós, amiga nossa, esposo, gosta muito de ouro, muito de joias, de ouro mesmo, na graça dela tinha condição para ter.
Ai, pastor, eu amo o céu. A gente estava lendo lá alguma coisa de escatologia e falando sobre as coisas do céu. Ai, eu amo o céu. Eu falei, ama mesmo? Ela ama. Eu falei, que bem, por quê? Não, porque lá no céu tem muito ouro, eu gosto muito de ouro e não sei o que, não sei o que. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, como que pode? Eu falei, minha irmã, é o seguinte, a senhora gosta de ouro por causa da tua carne. A tua carne é que gosta disso. Mas a alma não se preocupa com para a alma, isso não quer dizer nada. Lá no céu essas coisas não têm valor. As paredes aqui é de pedra, é de cimento, lá é tudo de cristal, de ouro, de pedra, normal, é uma coisa que é normal, é natural. Não vai haver necessidade de nada, não tem comércio, é em abundância, não tem valor comparado com as coisas aqui da terra. Ela ficou assim olhando, não sei se entendeu ou não, mas para a alma, essas coisas não têm valor. Tudo que a gente quer consumir aqui na terra, que a gente comida, bebida, pecado, vaidade, para a alma isso não quer dizer nada. A alma não sente nada, a alma não participa de nada disso. Então, para a alma, isso não terá valor. Por isso que o Senhor quer que a igreja dele seja santa. Por isso que o Senhor quer que a igreja dele cada dia mais se achegue a Deus, porque o nosso pecado contamina a nossa alma. Deus quer que nós chegamos no nível de varão perfeito, fazendo como está no capítulo 12, verso 14 de Hebreus, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então o Senhor quer isso de nós. E observa, meus irmãos, que aqui o verso 17 do capítulo 65 de Isaías, presta bem atenção. E não haverá mais lembrança das coisas passadas. Ou seja, a terra, nós vamos estar no céu. Presta atenção. Nós vamos estar no céu. A terra vai ser o quê? Deus da glória. Veja bem, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Nós vamos estar no céu. A terra é o quê? Passado. A terra passou, a terra ficou para trás. Então não vai haver mais lembrança. Pastor, nossos pecados, não vai haver mais lembrança. Pastor, mas e fulano? Não vai haver mais lembrança. Pastor, mas ciclano matou não sei o quê. Não haverá mais lembrança. Peraí, deixa eu mostrar aqui para você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Às vezes a gente fala, a pessoa não entende, dá a impressão de estar olhando, parece que a ficha não caiu. Porque às vezes a gente quer ver alguma pessoa, veja bem como é o ser humano. Eu estou aqui, só que eu estou aqui, em vez de eu preocupar comigo, eu estou preocupando com as pessoas. Veja, meus irmãos, que tem gente assim. Eu não estou falando que você é assim, estou falando que tem gente que é assim. Eu estou aqui, em vez de eu olhar para a minha vida, refletir como que eu estou, eu começo a olhar para um, para outro e pensar, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, como vai ser a vida? Como vai? Não, preocupa contigo. Deixa fulano que o negócio dele é ele e Deus. É você e Deus. Você não tem que preocupar com ninguém. Você não vai salvar ninguém, eu não vou salvar ninguém. 5:17 de 2 Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eita! Aí, varão Tássio, quanto pecado você cometeu, hein, varão? Aí, ó, tá em Cristo agora? O que passou, passou. Tudo se fez novo. Detalhe, e a tua mente, ela não vai te acusar. Ela não vai mais te acusar. Ah, lembra daquilo? Aquela pessoa que diz para o marido, ô meu esposo, eu te perdoo. Ô minha esposa, eu te perdoo. Fica tranquilo, tá tudo em paz. E daqui a pouco a primeira brecha, você pensa que eu esqueci daquilo que você fez? Eu te perdoei, mas não esqueci não. Desculpa do que eu vou dizer, vai para o inferno, você não perdoou coisa nenhuma. Quem perdoa esquece. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Perdoou, acabou. Perdoou, larga de jogar pedra. Perdoou, deixa de açoitar. Perdoou. Imagina, nos nossos pecados, Jesus nos perdoa e a gente está aliviado. Daqui a pouco Jesus olha, ó, sem vergonha.
Não apronta de novo não, que eu não esqueci o que sei, eu perdoei, mas não esqueci não. Já pensou Jesus tratasse a gente assim? E é assim que a gente trata as pessoas. Hoje, quantas pessoas que não falaram isso hoje? Pisa na bola para você ver, eu não esqueci não, viu? Vai dormir lá com o cachorro. Misericórdia, meus irmãos. Imagina se Jesus trata a gente assim. A Bíblia fala aqui para nós, que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Ou seja, não haverá mais lembrança. Não haverá mais lembrança. Então isso mostra o que para nós? Que nós podemos ficar em paz. Que a nossa mente não vai acusar. Nós não vamos ter lembrança de nada dessa terra. Daquele almoço, aquele churrasco, aquele evento, aquele batismo, aquela pregação. Não! O nosso foco vai ser Deus agora. O nosso foco vai ser o Cordeiro. O nosso foco vai ser agora, nós vencemos. Agora nós vamos estar no repouso, junto com aquele que é a nossa força, junto com aquele que nos ajudou a vencer, junto com aquele que fez a promessa, junto com aquele que venceu. E diz: se vocês vencerem como eu venci, vocês estarão comigo no meu paraíso. Então, igreja, tudo vai ser novo. Não vai haver mais lembrança do nosso passado, não vai haver lembrança, minha esposa, como eu amo, não vai haver lembrança. Como eu amo meu esposo, não vai haver mais lembrança. Como eu amo meu filho, como eu amo minha filha, não sei o que, não vai haver mais lembrança. Não vai haver mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acabou. Agora nós vamos viver uma vida nova, numa cidade nova, numa terra nova. Agora nós vamos ver com a presença do nosso Criador. Nada mais haverá lembrança. Talvez é difícil para os irmãos entender, mas é assim que funciona, é assim que vai funcionar. É o que a Bíblia nos revela. Pastor, mas esses louvor que fala que lá eu vou ver Abraão, vou ver Isaac e Jacó, deixa ele falar, ele escreveu o que ele quer. Outro está escrevendo que está vivendo sabor de mel, agora é só vitória. Paciência, cada um mentaliza o que quer, cada um cria um Deus, imaginário e vive do jeito que quer, mas a Bíblia não mostra assim para nós. O nosso guia é a palavra de Deus. Então o que nós fazemos aqui vai ficar aqui. A carne vai ser levada com a carne e tudo se fará novo depois, segundo está no capítulo 4, verso 16, 17 de 1 Tessalonicenses. Haverá uma mudança radical na vida dos que estiverem aqui e daqueles que já partiram, que estarão dormindo. Então, igreja, se alegre, porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos. E nós teremos a certeza que em breve, como a Bíblia diz por intermédio do escritor aos Hebreus, que um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e ele não tardará. Que os irmãos, que a igreja de Deus, que os ouvintes, persevere, continue confiante no Senhor, continue confiando em Deus, pelejando, entregue a tua vida para Jesus, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser um outro dia, amanhã você pode já viver a eternidade, e detalhe, você pode viver a eternidade com Deus, ou você pode viver a eternidade sem Deus. Viver com Deus é entregar a tua vida para Jesus e segui-lo, e viver sem Deus é continuar na vida que você está. E você continuar na vida que você está, certamente quando você perecer, o diabo te levará sem misericórdia, sem problema, porque você não quis entregar a tua vida para Jesus. Amém? Que Deus, o Senhor, possa abençoar. As horas se foram, as palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do nosso Deus.